Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, estamos indo? Estamos caminhando. Foi visto o livro do Gênesis, ou melhor, foi mostrada a divisão ou as subdivisões do livro do Gênesis. Certo. Para que o nosso povo aprenda a ler a Bíblia com inteligência. Nós estamos fazendo subdivisões do livro do Êxodo. De 1 a 14, quem manda? Deus ou faraó? Faraó ou Deus? Quem é o dono ou o senhor? É o faraó ou é Deus? Uma quebra de braço entre Deus e o faraó. Quem vai se sair melhor? De 16 a 18, Deus se revela como verdadeiro Senhor e deve assumir o povo, provendo-lhe as necessidades. Comida e bebida, água e codornizes. Certo. O capítulo 19 é todo ele uma preparação para a primeira aliança, a aliança sinaítica. Ela se inicia no capítulo 20 com os 10 mandamentos, Decálogo, o decálogo moral, e se continua em 20, 22 até 23, o último versículo de 23, que é 33. Esta é a primeira aliança, com o rito de conclusão, que é todo o capítulo 24. Terminada a primeira aliança, segue não mais a história, não mais a narração, mas o livro muda de registro. Passa a ser um livro de prescrições, um livro de ordenamentos jurídicos e, sobretudo, ordenamentos sacrais. Isto é, dos capítulos 25 a 31, Moisés recebe, por encargo de Deus, sempre de acordo com o texto bíblico, as instruções para a construção do santuário. São prescrições minuciosas, como deve ser o santuário, a tenda da reunião. Os capítulos 32 e 33 tratam de uma crise. Uma crise muito séria mesmo. A crise famosa do bezerro de ouro. O primeiro pecado cometido comunitariamente por todo o povo depois de ter sido libertado do Egito. Como terminará esta crise? Deus abandonará o povo à sua própria sorte, escolherá um outro povo, através da intercessão de Moisés, Deus resolve perdoar o povo e lhe oferece novas tábuas da lei. A aliança quebrada no capítulo 32 é refeita no capítulo 34. E a partir de 35 a 40, novamente uma parte legislativa, ou seja, uma parte, digamos, de prescrições, a construção do santuário. De 25 a 31, os planos, como deve ser. De 35 a 40, o último capítulo do livro do Êxodo, a construção efetiva deste santuário. E agora, o leitor, hebreu em primeiro lugar, tem
duas verdades na sua mente. No capítulo 1 do livro do Gênesis, tratando ainda dos primórdios da humanidade, Deus decretou um tempo a ser consagrado a Ele. Qual seria esse tempo? No primeiro capítulo do livro do Gênesis. Será que é o Shabat? É o tempo do Shabat. É a semana, é o Shabat. 6 dias para o trabalho e um 7º dia para o repouso com Deus e um dia consagrado a Deus. Os capítulos finais do livro do Êxodo vêm complementar isto. Não apenas um tempo, mas um local onde Deus deve ser adorado e glorificado, o santuário. Interessante. A tenda da reunião. E aqui estamos no final do livro do Êxodo. 1 a 15, 16 a 18, 19 a 24, 25 a 31, 32 a 34, 35 a 40. E mais, a partir do capítulo 2 deste livro aqui, se começa a vida de Moisés, que nasce no capítulo 2 e vai morrer apenas no último capítulo do último livro do Pentateuco, o capítulo 34 do Deuteronômio. Portanto, a partir daqui, nós podemos dizer que este Pentateuco, ou que estes 5 livros, são ao mesmo tempo uma vita Moisis, uma vida de Moisés. Não uma vida privada de Moisés, mas uma vida de Moisés enquanto guia e condutor de um povo. A partir da saída do Egito, nós temos uma direção para este povo conduzido por Moisés. A direção é Canaã. E todo o resto do Pentateuco, a partir do Êxodo, saída do Egito, se dirige para Canaã. Que é a terra prometida. Que é a terra prometida, mas não entra em Canaã. O Pentateuco não faz entrar em Canaã. Só vai entrar com... Moisés vê Canaã com os olhos, no último capítulo e no dia da sua morte. 34 do Deuteronômio. Mas ninguém no Pentateuco pisa na terra prometida. Só a veem de longe. Ou se encaminham para ela. Se encaminham para ela, a partir da saída do Egito, a partir do Êxodo. Portanto, o Êxodo não é apenas uma saída na Bíblia atual, mas tem um direcionamento. E este direcionamento é Canaã, a terra onde corre o leite e o mel. E sob este aspecto, Êxodo e os outros livros do Pentateuco se distinguem de Gênesis, porque em Gênesis, capítulos 1 a 11, os primeiros capítulos, a terra não é a terra prometida, é o solo que o homem deve trabalhar para dele retirar com o suor do seu rosto o pão que deve comer todos os dias até voltar à terra de onde ele foi tirado. Nos ciclos patriarcais se fala de uma terra prometida. Prometida a Abraão e prometida a Jacó.
Mas agora não se fala mais de terra prometida no livro do Êxodo e do Êxodo em diante. Fala da terra onde corre leite e mel. Estamos sendo encaminhados para a terra onde corre leite e mel, conduzidos por Moisés. E assim termina o livro do Êxodo atual. O Pentateuco tem 5 livros. Nós já vimos as subdivisões do Gênesis, vimos as subdivisões do Êxodo, agora o livro do meio, Levítico, que é o mais importante. É o que menos interessa os cristãos, mas o mais importante para os judeus, porque é todo ele legislativo. E se um primeiro código de aliança, um primeiro código de leis está no livro do Êxodo, um segundo grande código de leis, um segundo grande código legislativo está no livro do Levítico. É o famoso Código da Santidade, que vai do capítulo 17 a 26 desse livro. E então abra o livro do Levítico, por favor. Siga-me e o leitor, o telespectador também, se possui a Bíblia aberta, siga-me nas suas subdivisões. Sim. Vamos fazer primeiro um intervalo. Vamos, sim. E fazemos logo a seguir as subdivisões do livro do Levítico. Perfeito. Fazer as divisões do livro do Levítico? Vamos fazer. Vejam, os primeiros capítulos são capítulos legislativos a respeito dos sacrifícios, 1 a 7. Perfeito. 1 a 7. São os diversos sacrifícios que Israel deveria oferecer a Deus. Os capítulos 8, 9 e 10 falam da investidura dos sacerdotes, uma espécie de ordenação sacerdotal de acordo com o Antigo Testamento, para os levitas. Os famosos capítulos 11 a 15 são as leis do puro e do impuro, que tanta confusão trouxeram para o Novo Testamento. Se os cristãos também devem seguir as leis do puro e do impuro, se podem comer as comidas dos pagãos ou deve comer as comidas dos São Paulo judeus. faz bastante referência a isso. Está vendo? Está aqui. Depois vem o famoso capítulo 16, que é o Yom Kippur, o dia da expiação, e de 17 a 26, o segundo grande código de leis, que é o chamado Código da Santidade, a lei da santidade. O que significava ser santo no Antigo Testamento. Para nós sabemos o que significa ser santo. Significa viver em grau heróico a fé, a esperança e, sobretudo, o amor. Quando se faz um processo de beatificação, se instaura um tribunal para saber se determinada pessoa viveu em grau heróico a fé, a esperança e o amor. Mas não podemos projetar isto aqui no Antigo Testamento. Eles tinham uma outra visão de santidade. Santidade para eles era sinônimo de separação. Separação do profano para se aproximar sempre mais de Deus. Um outro conceito. E isto está nestes capítulos aqui. Não deixam de fazer dificuldades. Não deixaram de trazer dificuldades sérias para os cristãos. Eu creio que ainda traz hoje ainda. A seu tempo eles foram úteis.
Hoje já traz, não? 17 a 26. Certo. E o capítulo 27 é o apêndice. Aí está o terceiro livro do Pentateuco. Quarto livro do Pentateuco é o livro dos números. De o leitor, o telespectador siga comigo, de 1 a 10. De 1 a 10. É a preparação para a marcha sagrada do Sinai para a terra onde corre leite e mel. Vai ficar gravado. Tá certo? Tá certo. Fica aí. Fica bem gravado aí. Do capítulo, eu falei, dos capítulos 1 a 10. 1 a 10. Dos capítulos 11 ao final do livro, a marcha. Do deserto? Quase que marcha processional, com Deus do Sinai para a terra onde corre o leite e o mel. Porém, não vão entrar, porque vão passar um longo tempo no sul da terra onde corre o leite e mel. E por quê? A distância não era grande. A Bíblia diz que foi castigo por causa da incredulidade. E, de fato, quem lê o livro dos Números nota uma série de episódios de rebeldia contra Deus, de tal maneira que Deus resolve punir a todos os que saíram do Egito com o uso da razão e que se rebelaram. Nenhum deles, a não ser as crianças, claro, mas nenhum deles, com exceção de Caleb e Josué, entrarão na terra onde corre o leite e o mel. Seus cadáveres ficarão no deserto. E então nós temos uma estada bastante longa no tempo em Kadesh Barnea, ou seja, no sul da terra onde corre o leite e o mel. Estavam bem próximos. A seguir, costeiam a terra onde corre o leite e o mel pelo oriente e sobem as estepes de Moabe. E lá, mas agora já estamos no livro do Deuteronômio, o último livro. Moisés faz um grande discurso. O livro do Deuteronômio é todo ele um discurso, como está atualmente. Um grande discurso na boca de Moisés. E no dia da sua morte. No dia da sua morte ele faz um discurso de 34 capítulos, de acordo com o texto atual. Não é? As subdivisões do livro do Deuteronômio são as seguintes. Primeira subdivisão, os capítulos 1 a 4. Seria o primeiro discurso de Moisés. Tá certo, tá aqui. Segundo discurso de Moisés, os capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. De 5 a 11. Interrompe-se os discursos de Moisés com o terceiro código de leis. O primeiro foi o código da aliança, em Êxodo. O segundo é o código da santidade no Levítico. O terceiro é o código deuteronômico, que vai de 12 a 26. Vai lá de 12 a 26. No capítulo 27, tem o final do segundo discurso de Moisés. Ele se interrompeu em 11 para se inserir o código
deuteronômico, o terceiro código de leis. Então, fim do segundo discurso, capítulo 28 do Deuteronômio, bênçãos prometidas a quem for fiel ao código da Aliança Deuteronômica. Capítulo 29, terceiro discurso de Moisés. São os capítulos 29 e 30. Capítulo 31, últimos atos de Moisés. Capítulo 32, o cântico de Moisés, famoso. Capítulo 33, sempre seguindo as bênçãos de Moisés. E o último capítulo, a morte de Moisés. E aí se encerra o Pentateuco. Portanto, ele é entremeado de partes narrativas e partes legislativas, com exceção do primeiro livro, com exceção do Gênesis, que não tem nenhuma parte legislativa. Está clara a divisão? Sim, está claro. Agora, guardar tudo isso na memória, né, tem que ter uma boa busca aí. Né? Mas está clara a divisão, sim. Agora, qual o segundo passo? O segundo passo seria examinar cada bloco. Comecemos com o primeiro bloco. Lembra-se qual era o primeiro bloco do primeiro livro? De 1 a 11. De 1 a 11 do livro? Do Gênesis. Gênesis. A história universal. A história, né? universal. Todos, Agora, atenção. Sim. O texto não deseja absolutamente falar como surgiu o universo. Os cientistas têm toda a liberdade para criarem as hipóteses que quiserem. O texto bíblico responde por quê, não como, mas por que existe o universo. Por que o ser, de preferência ao nada? Isto a ciência não responde. Por que o ser e não o nada? A ciência trata de investigar o ser. Entendo. Entende? Mas não o porquê. O livro, ou os 11 primeiros capítulos, dizem ao leitor, numa linguagem altamente metafórica, mitológica, por que existe o mundo? Por que existe o universo? E não o nada. E a resposta é por vontade de Deus. Isto a ciência não pode dizer. A ciência pode investigar as origens do mundo, mas por que o mundo existe? Isto não é parte das ciências. O nosso tempo está esgotado. Que pena, que pena. Nós agora temos que encerrar. E até o próximo domingo. Próximo domingo. Com a graça e a bênção de Deus. Obrigado.